Só o senhor apertar embaixo para gravar. Obrigado. Muito bem. Então, boa noite. Meu nome é Bruno Rossini, sou médico otorrinolaringologista, fundei a clínica Otto One, que é aqui em São Paulo, uma clínica direcionada ao público A e B, aqui em São Paulo, só atendemos pacientes particulares, né? E já faz tempo que eu gosto de estudar e ensinar sobre carreira médica. Nesses meus estudos, me deparei já há alguns anos atrás, há 4 anos atrás mais ou menos, com a telemedicina e desde então venho acompanhando o seu desenvolvimento e estudando um pouco mais sobre o conceito. Chegando agora nessa situação atual em que ela está, né, autorizada não só a telemedicina, mas a teleconsulta em si, como nós vamos ver mais para frente. Fiquei muito feliz com o convite de vocês, né, de falar sobre esse tema, em pleno Dia dos Namorados, né? Fico feliz aí com a audiência que nós estamos tendo. Bom, nas minhas aulas eu sempre começo falando sobre a valorização médica, a valorização e o resgate da dignidade da nossa profissão. Eu acredito que para nós conseguirmos isso, nós temos que investir em três frentes aqui. Aumentar nossa representatividade política em Brasília, né, agora através da Frente Parlamentar em Medicina, fortalecer as nossas entidades médicas representativas, que a gente reclama muito delas, mas a gente tem que saber que seria pior sem elas, né? E empoderar nós médicos em questões de planejamento, gestão, negociação, desenvolvimento de carreira e também inovação, que é o que a gente vai falar hoje, que faz parte da telemedicina. Nós temos, então, que enxergar a telemedicina como uma oportunidade, sim, de valorização dos médicos. Entender que ela vai mudar muito o mercado de saúde, como ele existe hoje, mas essa mudança também vai trazer diversas novas oportunidades, principalmente para quem está entrando no mercado agora. Temos que entender que a mudança no mercado de saúde é radical, está sendo radical, né? E vai continuar assim essa mudança. Em 2025, temos uma previsão de ter 700 mil médicos na ativa no Brasil. Atualmente, nós temos em torno de 450 mil, e já é um mercado bastante concorrido, né? Mas a concorrência vai ficar muito mais acirrada. Estão se formando aí cerca de 30 mil médicos por ano, 310 faculdades de medicina no Brasil hoje em dia, né? E foi proibido temporariamente a abertura de novos cursos, mas a gente não sabe até quando. Pessoal, eu peço para que todo mundo desligue os microfones para não ficar dando ruído aqui de fundo, por favor. Muito bem. Então, a gente tem que se preparar para esse novo mercado e entender o cenário em que estamos inseridos, juntamente com a inovação na saúde, pode facilitar muito o desenvolvimento da nossa carreira, né? Para isso, lá na Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, eu desenvolvi um ciclo de palestras com 60 aulas, mais ou menos, sobre orientação e gestão de carreira médica. Todos os acadêmicos podem se associar à nossa Associação Brasileira de Otorrino sem nenhum custo. Então, vocês podem ter acesso a todas essas aulas que estão lá, tá? Aqui a cara do site, tem muita gente boa que eu convidei para dar aula dentro desse ciclo de palestras. Bom, uma das coisas que a gente tem que entender é que o próprio paciente está mudando bastante, né? Estamos na era do Dr. Google, já passando para a era do Dr. Watson, né? O que seria o Dr. Watson? É a inteligência artificial da IBM, né? Como nós temos também a Siri do iPhone, como nós temos também o Alexa, né? São inteligências artificiais que vão responder muitas das perguntas já dos pacientes, às vezes de forma errada, como o Google, às vezes mais
desinforma, confunde, causa um distúrbio, né, e desencoraja os tratamentos, porque ainda a informação na internet não está procurada como deveria estar. Nós temos que entender também uma outra mudança do mercado, que hoje em dia praticamente tudo é feito através da internet. Existe um termo que está sendo muito utilizado que chama a desmaterialização das coisas, dos processos e da nossa vida. Isso quer dizer, grande parte da nossa vida hoje em dia é digital. Como, por exemplo, os bancos, né? Que, lógico, se a gente fizer um paralelo, nossa saúde é o nosso bem mais sagrado, né? Mas nosso dinheiro também é bastante sagrado e está completamente digital hoje em dia. Nós temos que evitar esse tipo de atitude, né? O saudosismo, né? Que, na verdade, uma pessoa mais antiga, que acha que lá no tempo dele era melhor, né? E, na verdade, hoje em dia, até o iPod já está bem desatualizado. Nós temos pesquisas mostrando, né? Isso aqui foi um post do Ricardo Amorim, do ano passado, mostrando o quão disruptivo é a telemedicina no mercado como um todo. Agora a gente não está falando só no mercado de saúde. Ó. Qual a inovação que mais irá afetar o crescimento de um país como um todo, ele está falando. Ó. Inteligência artificial e robotização, impressão 3D e telemedicina. Ó. Enquanto no Brasil a principal preocupação é a saída da crise econômica, os líderes das empresas do exterior estão focados em como crescer. Então, a telemedicina vai impactar toda a economia, não só o mercado de saúde. E isso, pessoal, a gente consegue entender, por exemplo, com essa divulgação aqui do IBGE, mostrando que em 2018, 75% dos brasileiros já têm acesso à internet. E quase 100% deles acessam essa internet via smartphone. Então, nós estamos falando aí de 160 milhões de pessoas só aqui no Brasil, né, com acesso à internet por smartphone, que sim, pode ser uma ferramenta para que nós venhamos a praticar a telemedicina. Né? Esse artigo, que é de 2015, mas já ponderava sobre isso, falava que impedir a prática de telemedicina no Brasil é uma tragédia, porque a grande maioria dos médicos estão na região sul e sudeste e a grande maioria dos especialistas estão nos grandes centros, né? Então, nós temos que mudar o nosso mindset. Essa postura reativa, negativa, que muitos colegas têm em relação ao desenvolvimento da telemedicina e da teleconsulta, na verdade, é uma perda de tempo, porque não tem como a gente brigar com o mercado, né? A força do mercado é a maior força de todas. A gente pode querer ou pode não querer, pode gostar ou não gostar da telemedicina. Isso, no final das contas, não vai mudar nada. Quem vai escolher, né, ou decidir se a telemedicina vai continuar no Brasil, se a teleconsulta vai continuar no Brasil depois da pandemia, né, é o mercado. E pelo que a gente vê, o mercado vai querer que esse método de prática de medicina vai querer que continue. Então, a gente vai ter que se adaptar, ajudar a regulamentar, fazer da melhor forma possível para que a gente consiga também usufruir desse método e ajudar os pacientes, né? Então, a gente, quando tem essa concepção e a gente forma essa opinião, nós temos que ajudar a nossa classe médica a entender isso também. Porque na nossa formação universitária, na maioria das vezes, ninguém explica isso para a gente. Né? E nossos professores muitas vezes são pessoas mais velhas que têm mais dificuldade ainda de aceitar a mudança. Não é só a telemedicina que está acontecendo, né? Como nós já vimos, existem diversas tecnologias despontando aí na área da saúde, como a impressora 3D, os dispositivos visíveis e implantáveis, a inteligência artificial e o machine learner, o big data, o blockchain, cirurgia robótica, a internet das coisas, nanotecnologia, manipulação genética, medicina de precisão e também a telemedicina. Todos esses termos
devem ser conhecidos por vocês, os conceitos devem ser tranquilos para vocês. Caso vocês ainda não saibam de algum desses conceitos e quiserem que eu explique ao final da aula, não tem problema, mas acredito que isso aqui vai ser o dia a dia de quem está se formando agora, tá? Nós temos que saber também que a relação médico-paciente também é dinâmica, né? Vai mudando essa relação e é influenciada por essas inovações todas que estão acontecendo, né? E se usarmos essas tecnologias, inclusive a telemedicina, com sabedoria, a gente consegue mudar essa relação médico-paciente para melhor, né? Não ter um prejuízo, não desumanizar, pelo contrário, melhorar essa relação, né? Eu vou mostrar isso para vocês como. Temos que saber que a tecnologia nunca vai substituir a subjetividade dessa relação, mas sim, ela influencia bastante. De novo aqui, ó, o pessoal protestando contra a inovação, né? Uma grande parte da classe médica ainda se coloca desse jeito, mas não tem como segurar a inovação e as vontades do mercado, né? Se os pacientes querem telemedicina, se já existem diversos trabalhos científicos em grandes revistas com fatores de impacto gigantescos falando que telemedicina e a teleconsulta é benéfica para o paciente. Se as operadoras de saúde e o SUS querem a telemedicina e se uma boa parte dos médicos também já entende o valor desse método de atendimento, não adianta a outra parte dos médicos ficar lutando contra. Uma hora ou outra vai acontecer. Muito bem. Nós temos também que entender que nós temos que fazer a gestão do conhecimento e a gestão da inovação. Nessa pandemia, está muito claro para a gente o tanto de aula, o tanto de webinar, o tanto de conhecimento que está disponível para a gente de forma gratuita, como, por exemplo, essa aula que eu estou dando aqui para vocês hoje. A gente não consegue aprender tudo, né? Eu queria, nessa pandemia, por exemplo, aprender a investir melhor o meu dinheiro. Eu já sei investir bastante, mas eu queria estudar mais. Eu queria aprender a fazer o SEO do meu site. Eu queria, enfim, uma série de coisas que eu quero ainda aprender, que eu estou com um pouco mais de tempo agora nessa pandemia, mas é tanta coisa para estudar que não dá. Eu tenho que escolher e fazer essa gestão desse meu conhecimento. O que realmente eu vou me dedicar, né? Eu vou ter que priorizar e escolher, porque é muita coisa que tem disponível aí e muita coisa interessante para a gente aprender. Temos, então, pessoal, que profissionalizar a nossa prestação de serviço em todos os níveis, não só na hora que a gente está ali no tete-a-tete com o paciente. A gente tem que pensar no antes, no durante e no depois, em todas as etapas e em todos os processos. Isso é profissionalizar, tá? Só um minutinho, não sei que está faltando algum slide aqui. Não foi possível. Tente atualizar e enviar um relatório. Deixa eu ver. Atualizar. Tá bom. Muito bem, vamos continuar aqui. Estão vendo minha apresentação, minha tela? Estamos sim, Alguém me dá um oi aí. Sim, tá normal. Beleza, obrigado. Bom, então, isso quer dizer o quê? Que o conhecimento técnico em saúde, atualmente, ele é necessário, sempre foi e sempre vai continuar sendo, mas ele não é suficiente, né? Nós temos que ser profissionais em todas as etapas. E as novas tecnologias de saúde, elas têm que ser, então, incorporadas de forma sábia, com sabedoria, nesse nosso desenvolvimento de carreira, né? Para que nós consigamos nos posicionar corretamente, para que nós consigamos nos valorizar e entregar valor para o nosso paciente e cliente, né? Então, temos que entender as tecnologias vigentes, torná-las amigas e aprender a utilizá-las
da melhor forma possível, né? Entender que as novas tecnologias não vieram substituir o médico, né? Mas sim vieram para agregar valor ao serviço de saúde prestado, né? É assim que a gente deve encarar, na minha opinião. Usando adequadamente essas tecnologias, conseguimos deixar mais tempo para o atendimento propriamente dito, focando em desenvolvimento de empatia e no raciocínio clínico e atingindo, assim, o maior cuidado com a saúde. Então, já existem clínicas, por exemplo, nos Estados Unidos, que o computador vai ditando tudo que vai transcrevendo, melhor dizendo, tudo que o médico vai falando. E no final da consulta, o prontuário já está preenchido, porque o computador consegue transcrever o que é importante para estar no prontuário. Então, o médico, nesse sentido, tem muito mais liberdade, mais tempo para ali focar no olho a olho, no tete a tete com o paciente, né? Então, mas o que é a telemedicina, né? Pessoal, telemedicina nada mais é do que um método, né? É um método de praticar medicina, não é uma nova medicina, né? Então, é um conjunto de tecnologias e aplicações que permitem a realização de ações médicas à distância, não só de cuidados à saúde, mas também de discussão de casos, educação, como a gente está fazendo aqui agora, e realização de pesquisas. O que é telemedicina, então? Telemedicina engloba a teleeducação, teleassistência, telesaúde, teleconsultoria, telediagnóstico, teleespecialidades, televigilância, telemonitoramento e também a teleconsulta, né? O que não era regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, e ainda pelo Conselho não é realmente, é a teleconsulta. Todas essas outras formas já são praticadas no Brasil há muito tempo, né? E a gente, muitos colegas não sabem disso e ficam falando mal da telemedicina, mas o problema não é a telemedicina, né? O problema é a teleconsulta. A telemedicina, nas suas diversas formas, já é praticada no Brasil. Outra definição de telemedicina agora do CFM, daquela resolução super antiga, né, que é de 2002, uma vez que a resolução de 2018, 2019 foi revogada, né? Então, o CFM define a telemedicina como o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Outra definição que eu gosto, de novo aqui falando que o que não é permitido é a teleconsulta, né? Já no Código de Ética, isso aqui, ó, de 2019, está escrito assim, ó, que prescrever o tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência, e a impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazer imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por meio de comunicação em massa. Então, assim, agora a gente está entrando na parte de regulamentação. Então, o Código de Ética já falava que a gente não podia fazer essa assistência à distância a não ser em casos de emergência. Então, isso daqui já foi publicado em 2019. Mas nós entramos em uma situação de urgência e emergência quando foi declarado o estado de calamidade pública, né? Então, e a própria resolução também, já de 2002, falava que em caso de emergência, ou quando solicitado pelo médico responsável, o médico que emitir um laudo à distância poderá prestar o devido suporte diagnóstico e terapêutico. Como nós entramos em situação de emergência e calamidade pública em fevereiro de 2020, teoricamente, não precisava nem de outras regulações, né, ou regulamentações ou liberações para que a gente praticasse a teleassistência, né, a assistência médica à distância. Então, aqui, a partir desse momento, a gente já estava autorizado a praticar, no meu entender, e de diversos advogados que eu já conversei. Mas, né, aos poucos também, foi se regulamentando no passado a
consulta, como, por exemplo, em 2017, que foi falado que o WhatsApp podia, sim, ser utilizado entre médicos e pacientes, quando o médico já conhecia o caso do paciente, ou entre médicos para discussão de casos, né? Agora em 2020, né, teve esse ofício do CFM falando, então, que nós poderíamos fazer teleorientação diretamente com os pacientes, telemonitoramento e teleinterconsulta. Ele não liberou a teleconsulta, né? Ele ficou com um pé atrás aí, que tem até uma discussão. Qual que é a diferença de uma teleorientação para uma teleconsulta? Né? Na minha opinião, a diferença é muito tênue, até porque você, fazendo uma teleorientação, você também pode ser processado por imperícia, negligência, né, imprudência. Então, foi, mas não foi essa regulamentação, esse ofício do CFM. E aí veio, então, o Ministério da Saúde, né, Poder Executivo, e colocou, de cima para baixo, a regulamentação da portaria 467, autorizando de forma bem clara a teleconsulta, porém, nesse momento, só em vigência da pandemia. Além disso, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, melhor dizendo, fez também essa lei, e depois foi aprovada pelo nosso Executivo, que também regulamenta a teleconsulta na vigência da pandemia, né? Nós já vimos que, pela interpretação do Código de Ética, em caráter de pandemia, que é emergência nacional, a gente até já poderia praticar, mas agora foi mesmo, então, mostrado de forma clara pelo Poder Executivo e Legislativo que a gente poderia, sim, praticar, né? Muito bem. Mas os médicos já faziam telemedicina no Brasil? Pessoal, baseado nas definições que eu mostrei para vocês, sim, a gente já fazia. Ó, nessa consultoria britânica de 2015, que ela fez esse levantamento, ela já mostrou que 87% dos médicos utilizavam aplicativo para conversar com os pacientes, né? Então, a gente já, de alguma forma, já fazia isso, só que de forma não regulamentada. E, na maioria das vezes, de forma gratuita, né? Que isso é ruim, bem ruim para os médicos, né? Então, nós temos que enxergar essas oportunidades. Poxa, eu já fazia telemedicina de graça, eu já respondia para os meus pacientes, e todas essas respostas que eu respondia no WhatsApp, todas tinham imbuídas uma responsabilidade, né? Porque se eu falasse alguma bobagem que fosse caracterizada por imperícia, imprudência ou negligência, eu poderia responder por isso, né? Então, sim, muita gente, né, a maioria dos médicos, inclusive, já faziam algum tipo de telemedicina não regulamentada. Outras oportunidades, ó, Sistema Único de Saúde, contratando médicos para fazer teleconsulta, né? Isso já acontece há muito tempo também, né? Os médicos, na verdade, os especialistas ficam numa central e conversam, né, via teleinterconsulta com vários médicos generalistas, tirando dúvidas, organizando as filas do SUS, né? Então, isso já era praticado no Brasil, né? Existem outras oportunidades, como plataformas médicas que você se cadastra e deixa lá, fica de plantão à distância e recebe por esse plantão. Alguns valores são muito baixos, mas não deixa de ser um novo campo de trabalho, né? Já a Telesaúde Brasil já existe há muitos anos, né? Um programa que busca melhorar a qualidade de atendimento e da atenção básica no Sistema Único de Saúde, integrando ensino e serviço por meio de ferramentas de tecnologia da informação que oferecem condição para atendimento à saúde. Existe também a rede universitária de telemedicina, muitos anos também, né? Então, iniciativa do Ministério da Ciência e da Tecnologia que visa apoiar o aprimoramento de projetos em telemedicina já existentes e incentivar o surgimento de futuros trabalhos interinstitucionais. O próprio Hospital Albert Einstein já tem o seu serviço de telemedicina funcionando também há muitos anos. Parece que está correndo uma sindicância do CRM para tentar entender como que o Einstein
né, se colocou à frente e mesmo sem regulamentação começou a oferecer o seu serviço, mas ele foi pioneiro, uma instituição de vanguarda, se baseou muito em leis internacionais, né, que já estimulam a telemedicina, né, existe congressos mundiais de telemedicina desde 1999 que estabeleceram algumas prerrogativas e diversos trabalhos internacionais mostrando que a telemedicina pode sim ser benéfica a muitos pacientes. Portanto, baseado nisso, eu acredito, né, eu não faço parte do grupo do Einstein, apesar de trabalhar lá, não faço parte do grupo de telemedicina, já começaram aí a desenvolver um trabalho de vanguarda há muitos anos, né? A Omint também, já antes agora dessa pandemia, oferecia atendimento por telemedicina e eles conseguiram isso através de um projeto de pesquisa que passou pelo Comitê de Ética. O Comitê de Ética é ligado ao CRM, então o diretor da Omint está fazendo um doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, lá pela pós-graduação, e conseguiu a aprovação do Comitê de Ética para oferecer telemedicina e vai levantar todos esses dados para fazer lá o doutorado dele. Então, ele começou a praticar telemedicina com autorização ética, né? Isso imbuído de um caráter de pesquisa. A Sul América também há tempos já faz teleorientação médica e agora já oferece, depois da regulamentação, teleconsulta mesmo, 24 horas, inclusive por uma plataforma própria, né? Então, são todos mercados aí se abrindo, oportunidades de trabalho se abrindo para os médicos que estão no mercado, né? E a telemedicina agora na pandemia, que está autorizada, né? Nós temos que entender que ela tem sim uma função social, porque ela busca aliviar o pronto-socorro, uma vez que até 60% dos pacientes que vão ao pronto-socorro não precisariam estar nesse tipo de pronto atendimento. Nós sabemos também que o hospital é sim o local de maior contaminação, né? E nós temos que manter a nossa assistência aos pacientes, porque a prevalência das doenças não vai mudar devido ao Covid, né? A gente viu já reportagens mostrando que estão morrendo mais pacientes de infarto, de AVC, pacientes deixando de tratar câncer, né? Porque estão com medo de ir ao hospital. E também nós temos que entender que nesse período de crise, de isolamento social, de lockdown, a telemedicina é sim uma possibilidade, né, de renda extra para o médico, né? E como é que o médico tem que começar a pensar em fazer telemedicina? Bom, ele tem que organizar os processos de atendimento, alinhar com o seu plano de negócio, montando a sua estratégia. Então, se alguém quiser começar a trabalhar com telemedicina, a gente tem que pensar, por exemplo, se vai atender só pacientes antigos, que a gente já realizou exame físico, ou também pacientes novos, se nós vamos atender pacientes indicados pelo plano ou só particulares, temos que treinar nossa secretária, escolher a plataforma, escolher o prontuário que nós vamos utilizar, pensar em qual vai ser o tempo da consulta, quais horários que serão disponíveis para agendamento, o local em que eu vou fazer a videoconferência, quanto que eu vou cobrar, se eu vou cobrar a mesma coisa de uma consulta presencial ou não, eu tenho que providenciar um termo de consentimento, os textos informando e educando os pacientes sobre esse método, tenho que me planejar para caso seja necessária uma complementação presencial da consulta, eu tenho que ter a possibilidade de fazer isso, pensar como eu vou fazer a emissão e o envio das receitas, notas fiscais, recibos e também pensar no pós-consulta, né? Então, organizando isso, a gente consegue sim oferecer um serviço mais profissional. Eu queria saber agora, Luciene, se vocês estão ouvindo o vídeo. Se eu vou soltar aqui, ó, me fala se vocês estão ouvindo o som do vídeo. Pessoal, alguém me dá um feedback. Então? Sim. Então, a gente Sim. tem que se organizar para nós sermos profissionais e não acontecer uma situação como essa.
Muito bem. É engraçado, mas isso acontece, viu? Isso pode acontecer sim. Então, a gente tem que nos precaver desse tipo de coisa, tá? A gente tem que escolher a plataforma, como eu falei, né? Podemos escolher plataformas específicas para telemedicina, tem diversas no mercado, cada dia surge uma nova, né? Ou plataformas genéricas, né? Tanto faz, na verdade, você tem que sempre pensar na segurança, pensar no seu plano de negócio, na qual você se adapta melhor, né? Mas tem todas essas possibilidades de plataforma que a gente pode trabalhar. Como, por exemplo, o Zoom, que além do Zoom genérico, tem o Zoom for Healthcare, que custa caro, custa $200 por mês, mas para clínicas grandes vale a pena, né? A Teladoc, que é uma das maiores plataformas específicas de telemedicina do mundo, que também está no Brasil, o Dr. Tis, que também tem crescido bastante no Brasil, o Grupo Fleury, que está oferecendo a plataforma Cuidar Digital de forma gratuita para uso de todos os médicos. É uma plataforma bem legal, porque permite inclusive a gravação da consulta e eu, no meu caso, eu gosto de gravar a consulta. Não é obrigatório gravar, mas eu gosto de gravar para ter um respaldo maior médico legal caso aconteça um problema futuro, né? E o exame físico nessa teleconsulta, como é que é, então? Será que a gente vai ser um balconista de farmácia, então, que não vai nem examinar o paciente e vai já dar algum remédio? Pessoal, existem trabalhos clássicos mostrando que em 80% dos casos a anamnese leva ao diagnóstico, tá? Então, o nosso poder de raciocínio, de análise, né, é muito maior do que de um balconista de farmácia, para a gente dar a conduta correta, né? Mesma coisa relacionado ao clínico geral. Por exemplo, quando um paciente vamos supor, com uma otite, né, ou com uma sinusite crônica, vai no clínico geral, o clínico geral não consegue fazer o mesmo exame físico que eu, né? Ele não consegue olhar o nariz do mesmo jeito que eu olho, né? E então, o clínico geral não faz o exame do nariz como tem que ser feito. Da mesma forma, eu não ouço o coração em toda a consulta, como teoricamente eu deveria ouvir, né? Não ausculto um pulmão em toda a consulta, né? Não examino os reflexos em toda a consulta, eu faço, na maioria das vezes, o exame clínico otorrinolaringológico, né? Então, o otorrino, quando vai atender um paciente e não consegue examinar por causa da teleconsulta, vai ser igual a um clínico geral? Não, também a gente tem um poder de análise muito maior dentro da nossa especialidade do que um clínico geral, né? E vai conseguir conduzir o caso melhor, né? E essa telepropedêutica, ela está em franca evolução e cada vez vai evoluir mais. Mas a gente já consegue fazer bastante coisa. Por exemplo, a ectoscopia, né? Ver o padrão respiratório, coloração do paciente, marcha, né? Tem vários protocolos aí já sendo desenvolvidos de telepropedêutica. Consigo ver a secreção do paciente, posso pedir para o paciente manipular a orelha para ver se dói, abaixar a língua com um cabo de colher, filmar e fotografar a orofaringe, né? Existem vários também devices, né, que podem aferir diversos sinais para a gente, como os smartwatches, que pegam frequência cardíaca, respiratória, temperatura, eletrocardiograma, qualidade do sono, quanto o paciente se movimentou, o quanto ele ingeriu de calorias, ciclo menstrual, né? Existem vários devices específicos sendo desenvolvidos, por exemplo, para otoscopia, aqui o oxímetro, dermatoscopia, né? Aqui esteto digital, aqui aparelho de pressão digital que pode mandar todas as informações por Bluetooth, aqui um ultrassom portátil que em breve vai ser tão barato, acredito que todo médico pode ter mandar para o paciente
usar, talvez até cada paciente tenha um no futuro, né? Tem uma caixa de primeiros socorros, né? Ou de uma caixa médica com todos esses devices, né? Isso não é uma realidade distante, né? Em breve isso vai acontecer. Não para o ano que vem, mas com certeza daqui a 5, 10 anos isso vai ser disponível para todo mundo e coisas, inclusive, muito mais tecnológicas que a gente nem imagina ainda, né? Então, essa telepropedêutica está, sim, em franco desenvolvimento. E o que vai caber também a gente fazer é ver o grau de fidelidade em relação ao exame padrão ouro de todos esses instrumentos. E, para isso, a gente vai ter que fazer trabalhos científicos. Mais uma oportunidade aí no mercado, né? Todos esses equipamentos vão ter que ser testados para ver se tem grau médico e isso a gente vai ter que desenvolver trabalho científico em cima disso. Aqui um exemplo de uma cabine de telemedicina em que o paciente entra, tem todos esses instrumentos lá dentro, o médico fica na tela e ele faz todo o exame físico lá dentro, né, com auxílio aqui de uma auxiliar de enfermagem, uma funcionária, né, e tem uma consulta de uma qualidade muito boa, né. Essa empresa faliu, mas existem já outras desenvolvendo esse tipo de ação. Eu vou colocar de novo o vídeo aqui, queria ver se vocês estão ouvindo o som, tá? O som tá saindo ou não? Assim. Então vai. Pessoal, então, até otoscopia, que é um exame de cavidade, né? Horoscopia, né? Olha só, a horoscopia com uma câmera digital, né? O paciente consegue fazer em casa, né? E aí já teve colega que me falou, olha a otoscopia, uma ótima otoscopia, né? Teve colega que me falou, mas Bruno, se tiver uma cera na frente, a mãe não vai conseguir ver a membrana timpânica, né? E é verdade, é verdade. Mas quando um paciente vai num clínico geral ou numa pediatra e é submetido a uma otoscopia e tem uma cera no meio do caminho, o clínico geral e a pediatra também não tiram a cera. O único profissional que tira a cera somos nós, otorrinos, né? Então, tem limitações em todos os métodos, né? Então, aqui, ó, olha o conforto da criança e da mãe em casa, sem precisar pegar carro, ir para o pronto-socorro, abrir ficha, né? Tem sim um grande valor e a gente tem que aprender com isso, né? Deixa eu sair daqui agora. Muito bem. Em relação à nossa remuneração, né? Existe essa dúvida, poxa, será que a gente tem que cobrar? Claro que a gente tem que cobrar, pessoal. É óbvio que a gente tem que cobrar, né? Eu não tenho dúvida disso. E quanto a gente tem que cobrar? O mesmo valor da consulta presencial. Por que isso? Pessoal, a gente tem a mesma responsabilidade, né? E a gente tem até um risco a mais de errar porque não tem o exame físico. Então, sim, com certeza nós temos que cobrar, né? Temos que saber que até 73% da população não tem plano de saúde, né? Claro, muitos são de baixa renda e nem conseguiriam pagar uma consulta particular, mas muitos conseguem pagar uma consulta particular, né? Vejam as clínicas populares aí pelo Brasil bombando, como por exemplo o Doutor Consulta, né? Então, muitos sim conseguem pagar uma consulta particular, desde a classe B até a classe A, que podem pagar altos preços, como pagam para serem atendidos via teleconsulta no Einstein, né? Então,
tem um público muito grande que pode pagar diretamente para a gente. Como é que eu faço? Né? Eu também tenho uma aula sobre dicas práticas de como executar a teleconsulta, mas eu peço um TED para o paciente antes da consulta, ele me envia o comprovante de pagamento, né? Existem as soluções de pagamento por plataforma, mas elas cobram taxa, não sei se vale a pena, né? E para os planos de saúde, é sempre interessante pedir aí uma autorização para fazer a teleconsulta, pedir um aditivo contratual, né? Regulamentando administrativamente a execução da teleconsulta. Tem também, como eu falei para vocês, várias empresas que já contratam médico por plantão, a Mil, Omint, Sul América, Einstein, Sírio, DASA, para fazer atendimento via teleconsulta, né? E também aqui já tem convênios diversos que já autorizam de forma tranquila a realização de teleconsulta, até porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar liberou um parecer falando que sim, os convênios têm que pagar a teleconsulta e que também foi corroborado, né, pelo esclarecimento do CFM sobre telemedicina, também orientando os médicos que eles podem cobrar e devem cobrar a teleconsulta. Mas são só coisas boas na teleconsulta? Não, lógico que não. Como todo método, tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Por exemplo, a própria consulta presencial comigo, eu já confessei para vocês que eu não ausculto o coração e o pulmão de muitos pacientes, né? Se o paciente tem uma queixa de tosse, se o paciente tem uma queixa que possa agregar, na minha opinião, a ausculta pulmonar, eu faço. Mas, na maioria, a gente não faz, né? Então, também é uma falha do método da consulta presencial, né? Quais são alguns pontos negativos? Essa negociação com o plano, que pode dar errado, pode gerar glosas, o convênio ainda não se adequou às novas resoluções, a internet pode falhar e a gente tem que pensar se vai devolver o pagamento, se vai agendar outra consulta. A constatação da possibilidade de não conseguir ajudar o paciente à distância, né? O que você vai fazer, né? Por exemplo, no meu caso, se um paciente faz uma teleconsulta e é de outra cidade, e eu acredito que ele tem uma rolha de cerume, eu não vou conseguir tirar essa rolha de cerume. O que eu vou fazer? Eu vou falar, poxa, olha, não vou conseguir te ajudar? Né? Isso tem que ser pensado. Saber que não é possível enviar receitas azuis e amarelas, né? As receitas com talonário de forma digital, mesmo com certificação digital. Saber que a gente tem toda uma questão relacionada ao vazamento de dados sensíveis dos pacientes. Então, por exemplo, se eu for gravar a consulta, eu tenho que saber que essa informação pode ser hackeada, né? Saber que podem sim existir maior chance de processos éticos, civis e criminais devido à falta do exame físico. Trabalhos científicos são necessários para realmente mostrar esse aumento de incidência de processo. Eu ainda desconheço isso, mas pode acontecer, né? A gente pode errar mais o diagnóstico por não examinar? Talvez, né? A gente pode ter uma maior dificuldade para desenvolver a relação médico-paciente? Pode ser também. O paciente pode não entender as orientações? Pode também. Eu já tentei fazer 2 consultas com idosos, né, muito velhinhos, de 80 a 82 anos, que não sabiam de jeito nenhum usar a internet. Eu tive que fazer teleconsulta por telefone, né, que é ruim, é pior, porque a gente perde toda a aferência visual, mas não teve outro jeito. Só podemos atender, né, uma dúvida que sempre surge, pacientes do nosso estado, do estado que nós temos o CRM registrado. Na verdade, pessoal, isso não está regulamentado ainda, tá? Presencialmente, eu só posso atender aqui em São Paulo, que eu tenho meu CRM registrado aqui em São Paulo. Mas, de forma de teleconsulta, isso não está claro. Se o paciente vier de Minas Gerais, presencial, aqui em São Paulo, eu posso atender, mas eu não posso ir atender em Minas Gerais, né? Mas na teleconsulta, na minha opinião, isso tem que ainda ser regulamentado, não sei como vai ser feito isso, né? E existem relacionados a isso problemas jurídicos, problemas éticos. Por exemplo, se o paciente é de Minas Gerais e eu faço uma teleconsulta com ele, e por algum motivo ele decide me processar, né? Que CRM que vai resolver a questão ética? O de Minas Gerais ou de São Paulo?
qual juiz, qual fórum que vai resolver o problema, lá em Minas Gerais ou aqui em São Paulo. Então, tudo isso tem que ser ainda regulamentado, né? Outro ponto negativo dentro da otorrinolaringologia é que nós examinamos cavidades, né? Então, o que a gente tem que saber, eu falo da otorrino porque é a minha especialidade, que eu pratico telemedicina quase todo dia, né? É difícil de eu ver as cavidades, eu ainda não tenho aqueles devices que me mostram as cavidades adequadamente, né? Então, eu tenho que saber que a teleconsulta, esse método de atendimento, não é para todos os casos, são só para casos de baixa complexidade. Mas, graças a Deus, nós temos que saber também que a maioria dos nossos casos são casos de baixa complexidade, né? No nosso consultório, graças a Deus, a maioria dos casos é caso simples, é assim, é o dia a dia do médico, é esse mesmo, né? Quando é um caso mais complexo ou que exige algum procedimento, é difícil resolver por telemedicina. E a gente, então, para resolver esse tipo de viés, a gente tem que ter sempre a possibilidade de atendimento, de oferecer um atendimento complementar presencial. Temos que saber que a nossa responsabilidade ética, civil e criminal se mantém com esse método de atendimento e nós temos sim que desenvolver uma ética online, né? Saber se comportar de forma online. Por exemplo, esse tipo de coisa não pode acontecer. Estudantes postam fotos no Facebook ao lado de cadáveres em aula de anatomia, né? Então, além da criação de todos esses processos, de ter uma infraestrutura adequada, nós temos que desenvolver o senso de responsabilidade, que ainda se mostra muito incipiente aqui no Brasil, né? E tem gente que fala, poxa, mas a telemedicina vai desumanizar o atendimento médico, né? A teleconsulta. Pessoal, não é verdade, né? Humanização no atendimento não significa só estar próximo fisicamente ao paciente, mas sim a nossa capacidade de desenvolver empatia durante a interação médico-paciente. Demonstra, sim, preocupação com o paciente. É mais um canal que nós abrimos para estar próximo do paciente quando ele precisa. É muito melhor ele ter a gente por teleconsulta quando ele precisa do que não ter nada, né? Com certeza. Além disso, evita aglomeração nesse período de pandemia e também, né, quem frequenta aí ambulatórios e serviços do SUS, a gente sabe que é sempre uma loucura, né? Se a gente conseguir fazer uma triagem, priorizar quem precisa de atendimento primeiro ou não, organizar todas as filas do SUS, fazendo uma teleconsulta antes, né? No nosso próprio consultório, mesmo que a gente não consiga resolver tudo por telemedicina, a gente já faz toda a história, toda a anamnese, todos os antecedentes, já chega no consultório, o paciente fica menos tempo fora de casa, nesse período de pandemia, é fundamental. Então, a gente está humanizando, muito pelo contrário, né? Não tem nada de desumanização, depende só como a gente encara. Temos que saber, então, que com todas essas inovações tecnológicas, cada vez mais a empatia, a comunicação, carisma, capacidade de contextualização serão habilidades muito fundamentais que a gente vai ter que desenvolver. Bom, atualmente eu atendi 55 casos por teleconsulta, precisei de somente 6 ou 7 consultas complementares, porque, como eu disse para vocês, a maioria das consultas são de baixa complexidade. Dúvidas sobre Covid, tosse por refluxo, gripes, né? Esclarecimento de dúvidas sobre doenças amidalites virais, zumbido, né? Amidalite dá para fazer uma horoscopia muito bem, né? E como é que eu fico tranquilo e sei que eu tive essa casuística de sucesso? Porque eu fico próximo ao paciente, né? Então, a gente faz um tratamento adequado e depois de 3 ou 4 dias, a gente entra em contato com o paciente e pergunta como ele está evoluindo. Se ele está evoluindo bem, então a gente fica tranquilo. Se ele está evoluindo mal, a gente tem que pedir para fazer ou uma outra teleconsulta ou pedir para ele ir no consultório. Muito bem, eu tenho todas essas aulas prontas, né? Caso vocês queiram alguma outra aula, eu estou à disposição. Então, como manter o seu consultório na crise e sair mais forte durante a retomada, gestão de consultórios e carreiras médicas, captação e fidelização do paciente, é uma aula que eu falo sobre marketing e relação médico-paciente,
redes sociais para médicos, reembolso médico passo a passo, processos médicos e defesa profissional, termo de consentimento livre e esclarecido, como transformar o sonho do consultório particular em uma realidade, a de telemedicina, uma mudança inevitável, que é o que eu falei agora para vocês, telemedicina arcabouço legal, teleconsulta, como eu faço na prática, e prescrição eletrônica, dicas práticas. Pessoal, então, a telemedicina é uma mudança inevitável? Julgo equivocada e a postura reativa e preconceituosa que muitas vezes nós, médicos, adotamos frente à telemedicina. Acredito ser uma tendência que mais cedo ou mais tarde se estabelecerá nas instituições mais estruturadas e sustentáveis. O avanço dos devices, a melhoria da internet, a inteligência artificial e o objetivo do melhor aproveitamento dos recursos de saúde nos levam a pensar que a implementação plena dessa forma de assistência ocorrerá antes que imaginamos. Em minha opinião, temos que entender isso e, além de participar da regulamentação do processo, aprender a nos posicionar e nos inserir da melhor forma possível nessa nova forma de trabalho do mercado de saúde atual. Aqui só um feedback de um paciente, depois de uma teleconsulta, né? Doutor Bruno, boa tarde. Só passando para informar que o tratamento que você prescreveu funcionou exatamente como você previu. Melhorei em 2 dias, né? Ótimo, fico feliz, né? Esse feedback por WhatsApp, acho que não tem nenhum grande problema. Nós temos, então, não podemos ter medo da tecnologia, temos que entendê-la e utilizá-la no contexto do mercado. Temos, então, que criar valor para o nosso paciente. Pessoal, muito obrigado, fico muito feliz aí com os acadêmicos de Taubaté. Eu já fiz algumas aulas aí diversas vezes, né? Não só no congresso. Fico muito feliz de vocês me receberem com todo esse carinho, sexta-feira à noite, Dia dos Namorados, né? E eu estou aberto aí para dúvidas, para perguntas. Podem agora liberar aí o microfone para quem for falar, e eu estou à disposição para responder. Quem quiser fazer pergunta, gente, só desativar o som, tá todo mundo habilitado aí para falar. Gostou? Foi legal? Achou que era isso que você esperava, Luciane? Foi muito boa, doutor Bruno, mais do que eu esperava. Excelente. Que Você colocou bom. as aulas aqui, o pessoal já está mandando mensagem falando, marca outra, marca outra. Que bom, que bom. Fico feliz, viu? O Doutor, pessoal tem uma tá... pergunta aqui que mandaram no chat, o senhor está conseguindo ver ou quer que eu leia? Eu prefiro que você leia para mim. Tá perguntando aqui, como que o senhor faz em relação ao uso do WhatsApp na prática médica e se tem alguma sugestão? Boa pergunta. Bom, com o WhatsApp eu evito ficar escrevendo muita coisa com o paciente. O paciente pode escrever o que ele quiser, mas eu evito ficar escrevendo porque eu acho que pode ocorrer erros de interpretação e o WhatsApp funciona como prova jurídica, né? Então, se você escrever alguma coisa errada, alguma dose errada, ou se você escrever, por exemplo, para o paciente toma uma dipirona e você esqueceu de perguntar se o paciente tem alergia à dipirona, eu não acho legal ficar trocando mensagem por WhatsApp. O que eu faço? Como eu só atendo paciente particular, eu dou meu celular para todo mundo tem meu celular, né? E eu consigo, quando necessário, ligar para os pacientes e conversar com eles. Então, se o paciente por exemplo, esse feedback, ele escreveu, poxa, eu estou ótimo, né? Tudo bem, então eu fico super tranquilo, respondo que bom, fico feliz e me mantenho informado. Agora, se o mesmo paciente me escreve e fala, doutor, não melhorei, o que eu faço? Aí eu falo, vou te ligar. Aí eu ligo para o paciente e converso com ele por telefone e passo as orientações por telefone. E agora, se precisar, marco uma outra teleconsulta, né? Então é dessa forma que eu uso o WhatsApp. Eu evito ficar escrevendo, porque inclusive tem o corretor, né? O corretor pode mudar uma palavra que você escreveu e você não percebeu e depois dá um problema, né?
Eu tenho uma perguntinha para o senhor. O senhor acha que é uma realidade próxima ou não? A telemedicina, alguma coisa parecida, entrar com uma disciplina ou em alguma disciplina nas universidades? Ah, com certeza, é uma realidade próxima, sim. Inclusive, eu acho que na USP, eu acho que já tem, porque tem pós-graduação na USP, com certeza. Agora, na graduação, eu acredito que eles têm alguma coisa lá já. E eu acho que sim, vai acontecer, viu? Não tem como, na minha opinião, não tem como não acontecer, né? Porque vai ser uma demanda do mercado, né? Não tem jeito, é uma demanda do mercado, né? Então, vai entrar em breve aí para todo mundo. Joia. O que mais? O Bruno, que perguntou do WhatsApp, ele ainda perguntou aqui se isso que o senhor falou é apenas no caso das teleconsultas ou no caso das consultas presenciais também. Não, em todas. Eu evito ficar escrevendo no WhatsApp, né? Eu prefiro sempre ligar para o paciente. É o meu método de escolha, né? Se Evita o ruído paciente de responde que ele informação, está né? tudo bem, né? Que ele está bem, ótimo. Agora, se o paciente tiver algum problema, eu não gosto de ficar respondendo por WhatsApp, não. Não acho legal. É, A, pode a falar. Letícia perguntou aqui como que o senhor lida com um paciente ficar mandando mensagens aleatórias, tipo bom dia, alguma coisa que não tem a ver com a consulta, depois que ele tem o contato do senhor, né? Olha, difícil, viu? Muito difícil acontecer. Inclusive, pacientes que me ligaram, inclusive em horas que constrangedoras, foi muito raro. Por exemplo, estava num churrasco, numa baita música, festa, e o paciente me liga. Muito raro. Pelo menos no público que eu trabalho, é um público mais diferenciado, as pessoas têm certa noção, né? E tem outra também, se o paciente manda bom dia uma vez ou duas vezes e você não responde, né? No geral, o paciente para de responder, né? Ah, tá, obrigado. Então, é muito difícil acontecer isso, viu? Não tem esse tipo de problema. Esse é um medo que nós temos, mas é um medo bobo, viu? Não, não acontece, não. O que mais? Aqui nas mensagens, acho que foi só isso, doutor. Legal. Você quer fazer mais alguma pergunta? A gente já Não, acho que encaminha para o podemos, final. pode finalizar. Acho que todo mundo perguntou aqui o que queria. Não tem mais pergunta de mensagem aqui, não. Legal, muito bem. Bom, então eu queria agradecer, né, a audiência de vocês todos. Eu vi aí que a gente chegou a mais de 100, né? Teve horas que chegou a mais de A 100. gente chegou a 100 porque a gente não conseguiu hoje a sala ilimitada. Então, era o máximo de pessoas, eram 100. Tinha mais gente querendo entrar. E foi uma Ah, coisa que que perguntaram aqui para mim também, interessante. se o senhor vai disponibilizar a aula depois em algum lugar, se Tá, podem eu ter acesso. posso, eu posso colocar no meu canal do YouTube e eu vou deixar lá por um tempo. Depois eu posso até divulgar para vocês. Eu vou montar um curso de telemedicina e a partir do momento que esse curso estiver no ar, aí eu vou ter que tirar essas aulas públicas. Então, eu vou deixar por um tempo lá no meu canal. Aí quem quiser assistir, pelo menos aí mais uma semana, vai ficar lá no meu canal. Então, fiquem à vontade, né? Comentem, compartilhem, fiquem à Qual é o vontade aí. canal, doutor? É Bruno Rossini mesmo. Tá. Vou Bruno colocar no Rossini. Instagram da Liga também para o pessoal saber, e daí o pessoal lá Tá bom. no YouTube. E eu deixei o meu celular, deixei o WhatsApp, né, nos slides, para quem quiser me mandar
dúvida, ou depois quem quiser pegar meu contato com você, pode passar, eu estou à disposição para conversar. Joia. Tá Obrigada, bom? doutor. A aula foi excelente. Obrigada mais uma vez pela disposição, por estar tão aberto assim para a liga. Foi excelente. Espero que as outras aulas aconteçam. É, né? O Tá pessoal bom, está tudo pedindo. bem. A gente combina, não tem problema. Quando vocês quiserem, até se quiser fazer uma a cada 15 dias, para mim, essa fase está relativamente tranquila e é possível da gente fazer sim, com o maior prazer. Perfeito, a gente conversa então. Muito obrigada. Agora o senhor pode curtir o Dia dos Namorados, todo mundo que está aqui. Obrigada a todo mundo pela presença e principalmente o senhor. Obrigado, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.